Eu conheci o Joel Santana em 1970, curioso isso. Ele começando a carreira dele, e jovenzinho, do Vasco da Gama. Ele tinha saído do Olaria, ele ia para o Botafogo, mas ele é vascaíno de coração, e quando ele soube que o Vasco tinha interesse, ele preferiu jogar no Vasco, e foi para o Vasco. Em 70, então, nós nos conhecemos, ele juvenil, e eu fazendo a cobertura do clube. Na época eu era repórter e cobria o Vasco. Imagina você que houve um fato emblemático para ele, para o vascaíno e para mim, principalmente, que presenciei tudo isso, e dali surgiu a minha amizade com o Joel. Foi um jogo no dia 17 de outubro de 1970, torneio em São Paulo, Vasco e Santos. O zagueiro titular do Vasco era o Moacir, e não pôde jogar. E aí chamaram o menino da base, o Joel. E todo mundo achava que o Pelé ia triturar o Joel, ia passar por cima dele, o Santos ia dar de 5, 6, 7, 8. E o que aconteceu é exatamente o contrário. O Joel entrou no time, o Vasco goleou o Santos por 5-1 no Maracanã, e o Joel marcou o Pelé. E aconteceu um lance que ficou na carreira dele e na minha memória. Ele marcou o Pelé corretamente, né? Não houve apenas um deslize lá, qualquer que o Pelé tenha conseguido entrar, mas no mais ele marcou bem. E no final, com 5-1, o que é que ele fez? Garoto, ele resolveu dar um chapéu no Pelé, e o Pelé travou a bola e falou: menino, ainda não é tua hora ainda de fazer isso com ele. E eu achei aquilo tão curioso e comecei a prestar mais atenção no Joel. E nos tornamos amigos. O Joel, além de ter sido um excelente jogador e hoje um excelente treinador, é uma figura humana maravilhosa, né? O Joel, onde ele chega, ele ilumina. Ele tem o poder de trazer alegria no entorno dele. Não é à toa que ele é Joel natalino, porque ele nasceu no dia de Natal. Então ele nasceu com essa bênção, né? De aglutinar, de chamar as pessoas e tal. Então eu fui técnico do Flamengo em 95, quando eu saí, quem assumiu foi ele em 96. E nós nos reencontramos em 98, uma nova crise interna do Flamengo e tal, o time não ia bem, e eu fui chamado para assumir a direção técnica. E a minha primeira missão seria exatamente o quê? Demitir o meu amigo Joel Santana. Olha que coisa incrível, né? E eu estava incomodado porque os resultados não eram bons mesmo, mas eu resolvi tentar pesquisar primeiro para saber por que não estava funcionando. Então eu chamei os dois líderes do time, que na época eram o Romário e o Ricardo Rocha, para conversar, antes de aceitar, e perguntei: o que está havendo? Qual é o problema do Joel? E eles: não, o problema é nosso, o time não está descompensado fisicamente e tal, não está conseguindo assimilar, e nós não estamos conseguindo jogar, mas o Joel não tem nada a ver com isso. Quando eu fui assinar o meu contrato, eu perguntei quais seriam as minhas limitações. E o presidente, na época, o Kleber, disse: não, você vai entrar, faça o que você quiser. Eu falei: então tá legal. Então o primeiro ato meu foi exatamente manter o Joel. Incrível, né? Eu disse: você veio para cá para arrumar, mas não, vou manter, porque os jogadores acreditam nele. E acreditavam mesmo, né? Infelizmente depois não deu certo, mais tarde ele saiu. Mas o Joel é essa figura, quer dizer, uma figura que aglutina, uma figura que reúne em torno dele. Onde ele chega a alegria. Enquanto ele vem aqui em casa, eu tenho aqui uns trenzinhos elétricos, eu sou maluco por trem elétrico, ele gosta de ficar assistindo ali, vendo, brincar com o trenzinho. Enfim, é uma criança grande o Joel. É uma pessoa que você não vê maldade nele, você não vê nada negativo do Joel. Ele tem aquela aura que é do positivismo, né? Onde ele se apresenta, ele traz essa graça que é de trazer com ele a alegria. Quando ele foi campeão, não só aqui, mas onde ele passou, por isso eu botei o apelido dele de Papa Faixas. Na casa dele tem o armário dele só de faixa, de campeão. Agora, o pessoal diz: o campeonato carioca é fácil agora, mas na época o campeonato carioca era o maior campeonato do país. Não havia o campeonato brasileiro e ele já ia ganhando ali. Isso aí você não pode tirar dele. Ele é um vencedor, ele era um grande treinador, um estrategista na moda dele. Ele tem umas manias esquisitíssimas que eu descobri no vestiário. Quando chegava no intervalo do jogo, ele botava uma toalha no chão, ajoelhava e aí ele ficava dando a tática para os jogadores todos em volta dele. Por que não estava numa mesa? Ele botava a toalha no chão e fazia isso. Quer dizer, tudo dele era diferente, mas tudo dele passava uma confiança para quem via, para quem ouvia,
E você vê que todo mundo se socorreu do Joel aqui no Rio. Todos os clubes se socorreram dele. O Joel só não teve a virtude de levar isso para a seleção brasileira, assim, porque certamente seria campeão, porque ele foi para fora e foi campeão em todo lugar. O Joel campeão fora do Brasil, pelo Brasil afora. Ele é um vencedor, e sobretudo por isso, porque ele é uma pessoa alegre, uma pessoa feliz. Eu terminei o meu contrato. Aliás, eu quero deixar claro que eu não fui demitido do Flamengo. Tive um contrato, um princípio, meio e fim, e quando terminei, passei para ele. E ele, com aquele time, foi campeão invicto no Campeonato Carioca, e depois de tantos outros, como eu já disse aqui, ele conseguiu. A torcida do Flamengo, nessa arrancada dos 9 jogos, ela não acreditava que pudesse acontecer. Na verdade, nem nós da crônica acreditávamos que poderia acontecer. Mas ele sempre acreditou. Essa é a vantagem dele. Ele pode até não conseguir o resultado, mas ele acredita sempre e até o último minuto. Ele tem esse otimismo dentro dele. E isso irradia, isso passa. Eu acompanhei, eu estava lá na África do Sul. Foi outra coisa incrível, né? As pessoas, os caras receberam o Joel com certa, desconfiança. O que é isso? Veio o Joel para a seleção da África. E ele foi muito. O esforço que ele fez para aprender inglês, as pessoas debocharam muito depois, mas ele se esforçou para aprender inglês. Eu vejo quando chega um técnico estrangeiro aqui, o técnico tenta falar português, não consegue, e ninguém fala nada. O Joel foi ridicularizado, porque ele misturava o inglês dele com o português em determinados momentos e tal. Mas, de qualquer forma, ele conseguiu fazer um belo trabalho, tanto que ele era aplaudido no estádio pelos torcedores locais. Eu testemunhei isso. Então o Joel é um vencedor. Onde quer que ele vá, se o Joel for para o deserto ficar nu, ele vira sheik. É mais uma prova de como ele é um vencedor. Quer dizer, as pessoas acharam que estavam ridicularizando ele, estavam plantando ali uma sementinha para ele faturar além das funções naturais dele. Quantas campanhas publicitárias ele entrou com aquele inglês dele, hein? O Joel é especialíssimo. Ele em todas as situações que ele enfrenta, ele sai vencedor por isso, porque ele vê tudo com muito otimismo. Onde você não vê nenhuma possibilidade de sucesso, ele vê um fiapinho de sucesso e se agarra nele. Dizer que eu sou muito fã, além do mais, eu sou muito fã do Joel, muito fã mesmo. Sou um admirador dele, fui admirador dele como jogador, fui admirador dele como treinador, fui admirador dele como componente num momento que nós trabalhamos juntos, a afinidade aumentou muito ali, e sou um admirador dele pela figura humana que ele é, e sobretudo porque ele é um vencedor de carteirinha assinada.